Dando continuidade, vamos falar agora sobre alguns processos, né, estocásticos, como está dito, processos estocásticos usuais. E por usuais, a gente quer dizer aqueles que surgem com bastante frequência nas aplicações da área de engenharia, em particular da área de engenharia de telecomunicações e até de engenharia de computação também. O primeiro deles é provavelmente o que a gente mais encontra, né, que seria o processo de ruído branco. Tá? E o processo de ruído branco ele é caracterizado por possuir as seguintes características. Primeiro, que se você considerar as amostras, né, os diferentes instantes de tempo, a gente está considerando que essas amostras são independentes e identicamente distribuídas, ou seja, I, D. Esse termo vocês já devem ter visto em algum momento, mas significa exatamente um acrônimo para essas palavras, né? Independentes e identicamente distribuídas, querendo dizer que em diferentes instantes de tempo a gente não tem nenhuma correlação entre eles e que, mais ainda, em qualquer instante de tempo eles têm a mesma distribuição. Tá? Além dessa característica, eles também devem ter que, quando se considera as amostras do mesmo instante de tempo, essas variáveis elas possuem uma distribuição gaussiana que tem média nula, média zero, e variância sigma x ao quadrado. Se nós combinarmos então essas duas coisas, a gente vai ter essa equação 93, que é a função de autocorrelação do meu sinal. Ela depende somente da diferença entre os dois instantes de tempo considerados, e quando essa diferença é nula, ou seja, eu estou considerando o mesmo instante de tempo, ela é igual à variância, né, sigma x ao quadrado. E se forem diferentes instantes de tempo, ou seja, o tal é diferente de zero, então a gente vai ter uma autocorrelação nula, ok? Se a gente quisesse fazer um gráfico sobre essa função de autocorrelação, né, seria uma função r de x de tal em função do tal, então a gente teria, ela só não é nula para esse instante de tempo, né, o zero, né, que está aqui, destacado aí por esse valor, né, 1 aqui, ok? E esse valor é 1 porque eu estou considerando que a função é normalizada, tá? Porque aí é o equivalente a assumir que aquele meu sigma x ao quadrado, ele é igual a 1. Os demais, eles são todos nulos. Note aqui que a gente tem todos, né, esses aqui aparecendo nulos aqui. Mas como a gente está falando, e está escrito aqui, esse daqui é uma função, né, um gráfico teórico. Isso funciona se a gente conhecesse perfeitamente todas essas estatísticas ou ainda se tivesse uma sequência infinita. Tá? Na prática, quando a gente tem sequências finitas, o gráfico ele fica um pouquinho diferente, fica como dado aqui. Ele ainda é uma função de tal, obviamente, né, r de x e tal, autocorrelação em função de tal. A gente tem uma componente aqui muito mais pronunciada, né, esse que está também no tal igual a zero. Mas aqueles outros que antes eram nulos, agora eles têm oscilações aqui, tá? São bem menores do que quando se compara com o em tal igual a zero, mas pode acontecer de ter esses valores diferentes de zero, mas mesmo assim muito mais pronunciado para a região do tal igual a zero, certo? Um outro processo também usual que surge bastante, em particular em sistemas de telecomunicações, né, é quando você tem uma sequência, né, como está dito, sequência binária aleatória, é esse o nome do nosso processo. É quando eu tenho uma sequência de bits, né, zeros e uns, onde cada um desses bits eles vai ter respectivamente a probabilidade P e 1 menos P, são duas probabilidades, então a gente tem aí o complementar dela, né? E aí a gente vai ter que essa sequência possui as mesmas características estatísticas, tá? Querem dizer que elas têm as mesmas média, variância, etc., mas são sequências potencialmente diferentes. A gente vê aqui algum exemplo, olha só. A sequência em vermelho e a sequência em azul, elas são exatamente as mesmas. Eu considerei que a probabilidade de você ter um zero ou ter um é igual a meio, tá? Então elas têm a mesma probabilidade, mas você nota que essas sequências elas são diferentes. Note que a ordem, né, dos zeros e uns, né, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 0, e o equivalente aqui na sequência azul também. Então eu tenho são sequências que têm a mesma característica, mas elas são potencialmente diferentes. É isso que torna uma sequência ser aleatória, ok?
Essa sequência binária, ela também recebe, sequência binária aleatória, ela também recebe o nome de processo aleatório de Bernoulli, tá? Que é o que está dito aqui. Quando isso acontece, se a gente for fazer o cálculo da média, né, aquela combinação linear, ou seja, é P, né, a probabilidade de 0 vezes o valor e assim por diante, vezes a probabilidade de 1, vezes o valor 1, a gente vai achar que a média, em qualquer instante de tempo, ela é P, que a variância em qualquer instante de tempo ela é P que multiplica 1 menos P, e que a função de autocovariância, né, não autocorrelação, já que a média não é nula, a gente não tem a igualdade entre correlação e covariância. Ela vai ser, então, uma função da variância e dessa função aqui, ó, delta tal. Essa função de delta de tal é a função delta de Dirac, que diz que quando tal é igual a zero, eu vou ter igual a 1, e quando tal é quando tal é igual a zero, ela é 1, e quando tal é diferente de zero, ela é zero. Então isso vai me tornar que aquela minha função de autocovariância, ela tem a mesma característica daquela função de autocorrelação de um processo gaussiano, ou seja, ela é alguma coisa assim, né? Aquele pontinho aqui, quando tal é igual a zero, e a teórica, né, ela é zero para os diferentes pontos. Quando não for a teórica, você vai ter alguma oscilação, como a gente viu naquele outro ponto aqui, mas ainda assim são valores muito menores comparados com a parte principal, né? Essa sigma x aí. Outro processo, e esse também muito importante, que surge bastante, é o chamado processo de Poisson. Para falar por que chama esse nome, né? A gente tem Vamos imaginar uma situação primeiro, né? Onde a gente tem eventos que eles ocorrem em certos instantes de tempo que são aleatórios, ok? Isso quer dizer que a gente pode ter um evento que começa em algum instante qualquer e essa probabilidade ela vai sendo decidida ao longo do tempo. E essa taxa que ocorre, esses processos, ocorre a chamado lambda eventos por segundo. É, por exemplo, o modelo que a gente tem de um pacote de pacotes de internet, né, em um servidor. Ou seja, tem horas que o servidor tem um pacote que chegou para ele servir, mandar para outro usuário. Então tem horas que chegam vários pacotes um próximo ao outro, tem horas que demoram essas chegadas, né? Então, se a gente observar n de t, né, o meu processo agora, n de t, é o número de ocorrência do evento no intervalo de 0 a t, é como se eu estivesse contando quantos pacotes, né, tinham chegado no servidor entre 0 e t segundos, a gente observa então que isso é um processo não decrescente, já que eu estou contando, né, somando quantos chegam, de valores que são inteiros, e contínuo no tempo, que vai depender exatamente de qual é o valor de t que eu esteja considerando. Vamos observar, se fizermos um gráfico disso, acho que não está escrito aqui, mas aqui seria, né, n de t, ok? E aqui embaixo, obviamente, seria um t. Então, olha só, eu recebi em algum instante de tempo aqui que está representando esse S0, chegou esse valor, permanece o mesmo, né, a soma aqui é 1, provavelmente, né? Aqui está aqui 1. É o mesmo até um outro instante, que é esse S1, quando chega outro. Então agora eu tenho 2 pacotes, e assim por diante, até que eu tenho uma distribuição quaisquer aí. Eu desenhei aqui S0 e S1, que é justamente os instantes de tempo. O primeiro, que é quando chega um evento, S1 é quando chega o segundo evento, S6 tem um evento também, S7 outro, né? Que são esses outros aqui. E a diferença entre eles é o tempo que durou daquele evento ficar só com aquele gerado inicialmente. Então, isso a gente vai usar para fazer algumas derivações, né? Primeiro, nós vamos chamar, então, que esse jésimo intervalo entre eventos, ele é definido dessa forma, ou seja, eu pego o intervalo SJ menos o que aconteceu anteriormente. É como nós estávamos falando, tá? Vou voltar aqui no outro slide. Seria justamente esses dois aqui, olha só. O x1 seria a diferença entre S1 menos S0. O x7 seria a diferença entre S7 menos S6, ok? Então, voltando aqui. Então, se a gente pegar o intervalo agora, aquele outro que a gente estava falando, né, 0 a t, e dividir em n pedacinhos, né, n subintervalos, considerando o seguinte, a probabilidade de ocorrência de um ou mais eventos em um subintervalo
é muito pequena, né, ou desprezível, comparado com a probabilidade de observar um ou nenhum evento. Isso quer dizer que o meu intervalo ele é tão pequenininho que a probabilidade de eu encontrar um evento ali dentro ela é muito baixa. E 2, a ocorrência ou não de um evento em um certo subintervalo não depende, ou é independente, do resultado do que ocorreu em outros subintervalos. Isso só é válido porque a gente está dividindo em intervalos realmente pequenos e isso permite que aquelas probabilidades, né, que para o ponto, ela tende a se equilibrar, tá? Então, isso a gente aquela primeira hipótese, né, de que as probabilidades elas não vão mudar, né, dentro dos intervalozinhos, vai nos levar a ser como uma amostra de Bernoulli, ou seja, como se fosse de um processo de amostras independentes, como a gente viu naquela sequência binária. Aquela segunda hipótese de que a ocorrência em certo subintervalo ela independe do que ocorreu em outros, isso implica dizer que essas amostras elas são compostas por amostras de processos independentes. E isso é muito interessante aqui. Quando isso tudo se junta, nessas duas em particular, elas implicam que o processo que a gente estava contando, né, aquele NT, é um chamado processo de contagem, mas é um processo de contagem binomial. E quais são as duas possibilidades do que a gente vai estar considerando aqui? É de ocorrer ou de não ocorrer um novo evento naquele intervalo que eu estiver considerando. Que é justamente isso que a gente está falando aqui, ó. Se essa probabilidade de ocorrência de um evento em cada subintervalo for P, por exemplo, né, a probabilidade de ocorrência, então o número médio esperado naquele valor é o total, ou seja, se eu tenho N subintervalos e a probabilidade em cada um deles é P, então vai ser NP. Essa é a média deles que a gente vai ter. Mas se a gente olhar por outro lado e pensar que como os eventos eles têm uma taxa de ocorrência, né, de lambda eventos por segundo, e aí eu penso, bom, se chegam lambda eventos por segundo e eu tenho t segundos, então o número médio também pode ser dito ser lambda, né, taxa vezes o tempo, que seria lambda t. Então se a gente observa por um lado, tem um valor np, tá aqui, e por outro tem um valor que é lambda t, na verdade o que nós sabemos é que isso deve ser a mesma coisa, não pode ser diferente. Então lambda t é igual a np. Só que cada uma dessas variáveis elas têm um significado diferente, né? Então vamos ver como é que a gente junta todo mundo. Então, se a gente fizer o número de intervalos ser muito grande, né, tendendo a infinito, isso significa que eu estou dividindo aquele instante de tempo todo, 0 a t, em pedaços muito pequenos. Isso nos lembra aquele conceito de diferencial, que é quando a gente vai tendo pedaços muito pequenininhos e trabalhando no diferencial mesmo dele. Então, isso nos leva a também ver que a probabilidade de ocorrência, se a gente está falando de um intervalo muito pequenininho, ela tende a zero, porque a probabilidade num ponto ela vai tendendo a ser zero, ok? Então, isso aqui, né, essa equação que a gente falou anteriormente, lambda t igual a np, isso continuaria mantido, já que você está trabalhando com a probabilidade de um intervalo maior, né, do conjunto como um todo. Então, tem um resultado, né, um pouco mais avançado do que a nossa disciplina, que diz que a distribuição binomial ela aproxima a distribuição de Poisson. E essa distribuição de Poisson vai ter um parâmetro que é dado por esse lambda t. Ora, esse número, essa distribuição de Poisson ela está representada aqui nessa expressão 95, que é justamente a probabilidade do processo, né, no instante t, ter k eventos, ou seja, ele contou k vezes, é dado por essa expressão aqui. Ok? Daí o nome processo de Poisson, tá? Porque ele tem essa distribuição da forma de uma fórmula de Poisson, que é o que justamente está dito aqui, né? Por essa razão é que ele é chamado de processo de Poisson. Estatisticamente falando, esse processo, né, com aquela fórmula que a gente mostrou anteriormente, ele tem a média é lambda t, a variância é lambda t também. E a autocovariância depende somente do primeiro instante de tempo, que seria lambda t1. Mas note o seguinte, a média ela depende do tempo, a variância ela depende do tempo, ok? Já não é um processo como outros que a gente viu que eles são independentes do tempo, né?
a sequência binária, aleatória, ela não dependia do tempo. Em qualquer instante você tinha a média do processo era a mesma, ok? Bom, agora vamos considerando o seguinte, que a gente está falando não só do processo de contagem, de quantas vezes eu tenho o processo, né, os eventos, mas eu estou considerando o tempo T maiúsculo entre ocorrências de eventos de um processo de Poisson. Ou seja, eu pego o intervalo 0 a t, divido em n subintervalos. Então eu quero saber qual é a chance de, no intervalo t, ele exceder t minúsculos segundos e ele ser equivalente a não ter nenhum evento em t segundos. Ok? Isso está querendo dizer o seguinte, olha, a probabilidade do evento durar mais do que t minúsculos segundos é igual à probabilidade de você não ter nenhum evento nesses t segundos. Porque lembrem que a gente está falando que o processo ele começa no intervalo, demora um pedacinho, quando chega outro, aquela diferença de intervalos já é uma nova variável. Isso aí eu consigo mostrar que seria 1 menos p elevado a n, ok? Só que como lambda_t igual a np, então eu posso escrever p em função de lambda_t e n, que é o que está feito bem aqui. E aí eu tenho uma nova fórmula em função de novos parâmetros. O fato é que esta nova fórmula aqui, 1 menos lambda_t sobre n elevado a n, isso aqui tende para a exponencial de menos lambda_t. E o que é que isso serve? Isso serve para nos dizer que essa expressão mostra que a variável agora aleatória t, maiúsculo, segue uma distribuição exponencial com parâmetro lambda. Isso está dizendo também que os tempos entre as chegadas são variáveis aleatórias independentes. Ou seja, independe se eu tiver dois processos que têm uma taxa de chegada, aquele lambda, e eles são independentes entre si, o tempo entre essas chegadas agora é um processo de Poisson feito de uma variável aleatória independente. E essa variável ela vai ter uma distribuição exponencial com média 1 sobre lambda, que é dado, né, vou voltar aqui no outro slide, por essa fórmula aqui, ok? Essa fórmula é que me diz esse tipo aqui de coisa. Esse menos lambda aqui está sendo o meu parâmetro. Ok? A gente também sabe, é um resultado interessante, é o seguinte, é que ao invés de estar contabilizando ou o processo de contagem, que é o processo de Poisson, ou os tempos entre chegadas, que são uma variável exponencial, né, decrescente, lá, exponencial de menos lambda_t, a gente pode estar interessado no somatório dos períodos, né, desses tempos entre chegadas. Se eu denotar isso aqui como a soma de n desses intervalos, né, de t de 1 até t de n, como está feito bem aqui, na equação 97, a gente vê, é possível mostrar, que S de n é uma variável dita ter distribuição de Erlang, que ela tem essa função aqui. Essa função de Erlang ela é muito importante em telecomunicações porque a gente estuda em teoria de filas, que são processos que trabalham, né, dando vazão a algum tipo de evento que ele ocorre com alguma priorização, como se fosse uma fila. Chega um pacote, imagine um servidor de internet, então chega um pacote, depois chega um segundo pacote e assim por diante. E como esses pacotes podem chegar de forma independente, com a taxa de chegada seguindo certa regra de probabilidade, é muito interessante a gente ver esse tipo de processo. Quem for fazer redes de comunicações vai trabalhar bastante com essa parte de distribuição de Erlang. Um outro processo estocástico, né, que surge também na área de telecomunicações de forma interessante, é o chamado sinal telegráfico. Esse sinal telegráfico ele é um processo que assume valores somente mais ou menos uns, tá? E a probabilidade de você ter mais um ou menos um é meio, por exemplo. Tá? E aí, tem uma pequena regrinha, é que você muda de mais um para menos um com a ocorrência de um evento no processo de Poisson com taxa alfa, ou seja, você vê que o processo de Poisson está gerando várias coisas interessantes para a gente, né? Já gerou aquele dos tempos interchegados, da soma desses tempos interchegados, e agora a gente pode gerar um sinal telegráfico. Então, se a gente fizer um desenho desse sinal telegráfico, ele tem uma cara dessa. Ó. Então, eu comecei aleatoriamente aqui em mais um,
ele permaneceu durante x1 intervalos, né, que é o que está dito aqui, depois ele inverte, fica menos 1 durante x2 intervalos, e assim por diante, né? Depois inverte, fica x3, note que alguns são maiores do que outros, etc. O interessante é que isso, por conta das propriedades de Poisson, do processo de Poisson, a gente vê também que as amostras elas são independentes entre si, ok? Que é o que está dito aqui, ó. Tempos entre chegadas, entre as transições, são variáveis exponenciais I e D, né? Ou seja, independentes e identicamente distribuídas. Aqui a gente tem, finalmente, algumas, né, características estatísticas, né, a média e variância em particular. A média é sempre nula, já que a gente tem dois problemas, né, na verdade não problemas, a gente tem dois valores, que é mais 1 e menos 1, e que a média entre eles em qualquer instante de tempo é a mesma, quando a gente considera que a probabilidade é meio, e a variância é 1 desse processo. E aí a autocovariância, a gente vai, se fizer a conta, a gente vai ver, em função daquela coisa do processo de Poisson, que ela vai ter essa característica. Ela é um exponencial de parâmetro menos 2α módulo da diferença T2 menos T1. Ok? Se nós fizermos então um gráfico, a gente vai ver que essa função ela não tem exatamente aquela cara do processo de ruído branco, né, porque não é zero exatamente, mas ela decresce bastante rapidamente. Né? Tanto, note que aqui você tem um decrescimento exponencial, e aí vale para o lag para o lado positivo, né, que é esse lado de cá, quanto para o lag negativo para o lado esquerdo, aqui. Okay? E aqui a covariância, a autocovariância. Nesse caso eu considerei que o meu lambda para gerar essa função era 1,5.